Vejam só, irmãos, ela teve tanta paciência com o marido, obedecendo às orientações da Santa Vó Rosa, que aos poucos ele foi se humilhando, ele foi entendendo o erro que ele praticava, ele foi entendendo que a nossa doutrina é verdadeira, ele foi passando a crer na Santa Vó Rosa, começou a ter temor e respeito pela nossa igreja, recebeu até bênção e milagre no seu serviço. E, por fim, ele acabou se convertendo e quando o corpo faleceu, o irmão Aldo salvou. Então, essa irmã não foi um anjo da guarda na terra? Ela ajudou a salvar um próprio esposo. E ele entrou no céu antes que ela. Então, irmãos, é este ensino que a Santa Vó Rosa sempre nos deu. Hoje em dia, ninguém quer perdoar ninguém. Há muitos casos, não são todos. E os casais não se toleram. Não tem paciência, não tem amor, não tem misericórdia, não pensam nos filhos e não pensam no voto que fizeram, porque ao se unirem, o casamento é ordem divina. Ao se unirem em matrimônio, praticamente estão prometendo a Deus que vão procurar se unir e não desmanchar, porque o casamento é um ato sagrado. E Jesus, já no seu tempo, perguntaram a ele sobre o divórcio. E ele disse, não separe o homem o que Deus uniu. Entenderam, irmãos? Olha o ensino da doutrina. Então, quem quer ser de Jesus, ser da Santa Vó Rosa, merecer a bênção da Virgem Maria, a guarda do irmão Aldo e o amparo dos anjos, tem que fazer de tudo para que a união do seu matrimônio prevaleça. Principalmente por amor a Deus, para cumprir o seu voto de cônjuge. Porque queira ou não queira, quando se uniu em matrimônio, fez como um voto e Deus cobra. Porque o casamento, o matrimônio, é ordem divina, é mandamento de Deus. E a família, irmãos, é a coisa mais sagrada que Deus deixou na terra. E um casal, quando se separa, judia dos filhos. Podem dizer que não, mas judiam. E os filhos sofrem. Porque geralmente eles amam o pai e a mãe. E o prazer deles seria ver os dois unidos. Então não é com picuinha e com rixa que vão causar a divisão do matrimônio e prejudicar os próprios filhos. Então é pecado triplo. Entenderam? Por isso que a nossa doutrina sempre nos ensinou, desde o início, a sermos amorosos, caridosos, humildes, mansos de coração, mas ao mesmo tempo sermos justos. E um apostólico justo, ele não participa de pecado nenhum. Nem para agradar parente, nem para agradar amigos, nem para agradar colegas de serviço, nem para agradar colegas de escola, nem para agradar ninguém. Mas ele é fiel, sem fanatismo, e obedece às doutrinas apostólicas com amor. E é disciplinado com gratidão na alma, porque conhece a vontade de Deus. E isso é um privilégio nosso. Quem no mundo inteiro conhece a vontade de Deus? Eu lhes digo, irmãos, só o verdadeiro apostólico. Porque foi para esta igreja que Jesus voltou, revelou toda a doutrina do seu evangelho de um modo perfeito, usou a Santa Vó Rosa para restaurar esta igreja à semelhança da igreja apostólica do passado e implantou entre nós uma disciplina que nos resguarda do mal. Aonde tem isso no mundo? Procurem. Eu tenho certeza que não vão achar. É só nesta igreja. Então, irmãos, sejam humildes, sejam amorosos. Nós temos esse privilégio de termos a glória de saber a vontade de Deus. Não é qualquer um que sabe. Então, se temos esse privilégio, devemos ser muito gratos a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, que foram os santos que mais batalharam e batalham em nosso favor para garantir a salvação de nossa alma e, enquanto aqui vivermos, termos na terra uma vida com Deus.
cheios de gozo, paz, alegria e felicidade. O apostólico fiel, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da tribulação, mesmo na hora da doença e da dor, ele não perde a paz, não perde o consolo. E lá dentro do íntimo do seu espírito, ele tem ânimo e tem até alegria. Porque no Espírito de Deus não tem tristeza. Se ele está ligado aos céus, ele tem coragem, força e fé para tudo suplantar sem pecar e obedecer a Deus até o fim dos seus dias nesta terra e herdar uma gloriosa salvação com galardões para viver eternamente no reino do céu, onde só há gozo, paz, alegria e felicidade eterno. Eterno quer dizer não tem fim. Um reino eterno e de uma beleza imensa. A Santa Avó e Irmão Aldo nos contavam as glórias que existem no reino do céu. São incomparáveis. Não há nada no mundo que se compare às bem-aventuranças e às felicidades que existem no reino do céu. Lutem, irmãos, para alcançar tudo isso. E a Santa Avó Rosa e o Irmão Aldo sempre lhes ajudarão a vencer, porque são dois santos gloriosos que Jesus preparou nesta igreja, nestes tempos, para garantir a salvação dos humildes, dos bons de coração, dos sinceros, dos fiéis e dos inocentes. Sejam singelos, filhos de Deus, confiem em nossa doutrina e receberão as bem-aventuranças que deixou Jesus inclusas no Evangelho a todos os seus legítimos e fiéis seguidores. Sejam filhos de Deus e sejam felizes para sempre. Amém. Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu estava, irmãos, me lembrando, no começo da nossa igreja, quando Jesus já usava a Santa Avó Rosa para revelar a Santa Doutrina, e inspirava o irmão bispo Eurico Matos Coutinho e a irmã Odete Correia Coutinho para ensinar a doutrina do Evangelho do Reino dos Céus no púlpito e explicar também sobre o poder e a qualidade celeste da disciplina que com a Santa Avó Rosa Jesus implantou na vida dos fiéis apostólicos, porque a disciplina é a alma da doutrina e ambas dão uma condição total para o Filho de Deus se religar ao Pai. E a verdadeira religião tem essa finalidade, de religar o Filho de Deus ao Criador. E a disciplina, então, completa a obra da doutrina e dá condições plenas para a criatura merecer a salvação de Jesus de um modo total e completo. E havia, naquela ocasião, muita falatório a respeito de reencarnação, e Jesus então explicou para a Santa Avó Rosa, dizendo que para nós, como apostólicos, filhos de Deus, seguidores da verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, obedientes à disciplina celestial, não tem o que falar em reencarnação, porque realmente para nós não existe. E Jesus então explicou direitinho para a Santa Avó Rosa, dizendo que, no ato da concepção, Deus cria no céu um anjinho, um novo espírito de uma pessoa, e coloca no ventre materno para que o corpinho concebido e gerado possa, então, se desenvolver de um modo natural. E na época certa, então, nasce uma nova criança. É um novo filho de Deus, uma nova filha de Deus. É um anjinho inocente, a semelhança dos anjinhos dos céus e a semelhança do próprio Deus. Porque Deus criou o homem e também a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E a criança, se é nascida principalmente de pais apostólicos, que são fiéis, consagrados, convertidos, santificados, obedientes, a criança nasce com espírito de vida, isso é, nasce com vida no espírito.
É uma criança santificada que pertence ao reino do céu, é um verdadeiro anjinho. E a criança sendo educada neste santo caminho, através dos pais consagrados, fiéis e santificados, que sabem dar o bom exemplo para que a criança possa imitar, porque a criança imita os pais. E se os pais são consagrados, fiéis, obedientes, santificados, a nossa doutrina que veio do céu e a nossa disciplina que também é celestial, a criança então imita os atos nobres dos pais. E ela também vai tendo temor na alma e vai aprendendo a nossa doutrina, porque uma criança bem nova, irmãos, já tem possibilidade de entender muita coisa a respeito da nossa doutrina. E os pais ensinando, educando, com diálogo, dando à criança o seu bom exemplo e também levando-a na igreja, em nossas reuniões. A criancinha, desde pequena, vai ouvindo também a mensagem. Às vezes parece que a criança está tão distraída, irmãos, mas muita coisa ela capta da mensagem, porque é uma mensagem ungida pelo céu. E a criança, sendo anjinho, ela recebe também o alimento espiritual em nossas reuniões. E uma das bênçãos que Deus nos concede com Jesus, a Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Irmão Aldo, é alimentar os nossos corações, o nosso espírito, com a virtude do céu, com o alimento do céu, que é a própria palavra da Santa Doutrina. E as crianças, desde a tenra idade, também vão sendo alimentadas em nossas reuniões, com a virtude do Espírito Santo e da verdadeira fé. E, geralmente, é lei divina, é lei de Jesus. A criancinha deve ser consagrada. Até os 5 anos de idade é um anjinho. Então, Jesus orientou a Santa Vó Rosa que a criança, até os 5 anos, deve ser consagrada, como ele foi consagrado. A Virgem Maria e São José levaram o menino Jesus ao templo, praticamente recém-nascido. E um servo de Deus chamado Simeão o tomou nos braços e o consagrou a Deus, falando no ato o nome dele, Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Nazaré da Galileia. E é assim que nós fazemos, irmãos, porque no ato da consagração, Deus ganha mais autoridade até mesmo sobre a própria criança, porque os pais se apresentam diante do trono de Deus, que na terra é o púlpito desta igreja apostólica, tanto a sede como nas congregações. E os pais então entregam a criança ao pastor e ele, numa singela oração, consagra a criança ao reino do céu, ao próprio Deus, entregando aquele anjinho, aquela criancinha nas mãos de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do profeta Irmão Aldo. E no ato da consagração fala o nome completo da criança. E esse nome, irmãos, é escrito no céu pelos anjos no livro da vida, na presença de Deus. E aquela criancinha se torna um novo apostólico ou uma nova apostólica, participante da família apostólica nesta igreja. Então aquele espírito, aquela criança, aquele anjinho vai crescendo com sabedoria e guardada pelos anjos. Porque o anjo da guarda fica ao lado da criança e também do apostólico fiel. Ele não se reencarna, porque não existe isso. Mas ele fica ao lado do apostólico fiel, o anjo da guarda. Fica guardando, amparando e muitas vezes inspirando, dando sabedoria, dando mais fé, dando ânimo e coragem para que a criança se desenvolva na fé. E se for um adulto também, para que esse adulto tenha muito ânimo de obedecer com amor à nossa doutrina e ser fiel à nossa disciplina para continuar merecendo a guarda, o amparo do anjo. E o anjo fica ao lado do fiel. E a criancinha, no caso, também vai crescendo, vai se desenvolvendo materialmente e espiritualmente, porque a nossa doutrina é verdadeira, irmãos, e alimenta o espírito da pessoa e também das crianças apostólicas.
E quando a criança está mais ou menos com 12 anos, 12, 13, 14 anos, é uma idade própria que ela pode pedir o batismo nas águas, para continuar firme neste santo caminho, declarando publicamente a sua fé em nossa santa doutrina. Então ela é batizada nas águas ungidas, na sede da Igreja Apostólica. E no ato do batismo, o nosso Deus aproxima o seu trono para ungir as águas batismais em nosso tanque.